Desconstruímos o Volpe. Vamos, não, desconstruímos não, o cara foi muito bacana. Vamos ver o WhatsApp. Ele nunca mais vai participar do programa. Olha que bom, o WhatsApp bom, olha lá. Olha aqui. Você lá parada. Fala galera do Fox Sports Rádio, estamos aí na atividade, só acompanhando vocês aí, sou super fã de vocês, um abraço aí pro Sormani, um abraço pro TVC, pra todo mundo aí, e pô, que pena que o Pipo não tá aí hoje, né cara, então, mas de qualquer maneira, queria fazer uma pergunta pra vocês, e eu queria ver se vocês concordam comigo, se o Flamengo hoje tá no patamar dos 5 melhores times da América do Sul. Vocês concordam? Discordam? E qual o motivo? Beleza? Um abraço pra vocês aí, água aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Valeu! Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele falou, tamo aí na atividade, será chorão, Charlie Brown. Vamos perguntar pro Pascoal, que são quase 2h15, o Pascoal ainda não Como é que ele tava? Hã? Como é que ele tava? Aí ele pisca assim, mas os câmeras estão no esquema dele, não mostra. Aí quando ele acorda, tudo Não, teve uma vez que mostraram. tudo nosso. Teve uma vez que E mostraram. ele falou que não tava, ele tava assim, O ó. lado ia passar de novo. Era ele e o Fatioli, lembra o Fatioli? O Fatioli dormiu, lembra? Caiu do quê? Sabe o que o Pascoal faz quando a gente chega aqui antes? Às vezes eu chego mais cedo aqui na mesa. Não, o Pascoal chega às 7h30 da manhã, o E o programa é Pascoal 1h da chega, tarde. ele combina com os câmeras e com o diretor de TV lá embaixo, quem tá no corte, para fazer, olha, agora um take, eu assim, faz 2 ou 3 takes dele acordado, que eles usam durante o programa. Eles usam. Gente, Ele tá dormindo. a teoria da Sabe aqueles conspiração é tão cortes, bárbara. é só que o eles Pascoal, pensam. Vamos aproveitar, Até o Pascoal nisso parece eles ele pensam. fazendo Olha, assim. vamos aproveitar que o Pascoal acordou. Vai lá. Tá acordadinho, né? Vai lá. Vai lá. O Flamengo, responda ao nosso amigo do Mato Grosso, Campo Grande. O Flamengo é um dos 5 Não, Palmeiras. Flamengo. Flamengo. Tá prestando atenção. Flamengo está Não, entre ele os falou 5. Palmeiras. Flamengo. Quer apostar? Bota o VAR aí. Não, vai ter uma aposta? Não, de novo você vai vai pagar. cantar. Você me paga o que você deve, aí nós apostamos. Você vai cantar um axé amanhã. Não. Hora tá pagar suas apostando com ele O apostas. Flamengo é nos 5 maiores times da América do Sul hoje? Bom, eu acho que isso poderá ser bem medido depois de ultrapassar a primeira acabar o fase ano. da Libertadores da América. Agora, bom, vamos lá. O melhor time da Libertadores da América é o Cruzeiro, certo? O Cruzeiro é o time que tem mais pontuação. E o Libertad. Invicto. O Libertad do Paraguai. O Portenho também. O Cerro Porteño também fazendo uma grande campanha. Isso quer dizer que eles estão melhor que o Flamengo? Você está de brincadeira. Você entendeu? Não estamos discutindo. Deixa ele responder, Não vai. Não tem cabimento. Pascoal falar agora que o Libertad e o Cerro Porteño são melhores que o Flamengo de hoje. Pelo amor de Deus. Libertadores estão Vamos falar português claro. O Cruzeiro e o Flamengo, hoje, são, sem dúvida alguma, os melhores elencos da América do Sul. Por isso é que eu estou dizendo, deixa eu acabar minha frase, acelera. por favor. Por isso que eu estou dizendo, depois de terminar a primeira fase da Libertadores, teremos a possibilidade de notar melhor isso. Porque eu acho que o Cruzeiro é o melhor time da Libertadores. Não tem um time melhor que o Cruzeiro na Libertadores. Eu imaginava o Grêmio. Bom, o Grêmio não está sendo melhor. O Internacional está melhor que o... Libertad Não, a discussão não é quem está melhor em ponto. O Libertad O Cerro Porteño Dos 5 tem mais melhores. time que o Flamengo? Essa é a pergunta. Está jogando mais que o Cerro Porteño corresponde mais em campo do que o Flamengo? Lógico que não. Ah, então é a sua visão, a minha não. Lógico que não. A minha não. O Libertad tem mais time que o Flamengo O hoje? Libertad está melhor que o Flamengo no campeonato? Mas tá com ponto. Não vai, o Flamengo é muito mais Cruzeiro time. está Mas o melhor. Libertad ganhou do O Grêmio, Internacional do Porto está Alegre. melhor do que o O Flamengo. Internacional tem mais time que o Flamengo? O Internacional já está classificado, meu Peraí, senhor. tô discutindo Não outra importa coisa. time, é a classificação. Ele perguntou. Agora então. Ele perguntou o seguinte. No final das contas eu tenho razão. O que ele falou? É a classificação. Mas deixa eu explicar. Porque jogam melhor. Porque estão É jogando melhor. resultadista. Não sou. Eu não sou resultadista. Aí, Não ó, sou você se resultadista. contradisse agora. Não estou sendo. Deixa Como eu só não? Você não permite a explicação. Não dá, mas porque eu fico- posso explicar. O Sormani tem razão, Estão você tá jogando, ó, o estranho. Libertad joga melhor que o Flamengo. Não joga. O Cerro, mas a minha visão é, o Cerro Porteño joga melhor que o Flamengo. Perfeito? Quem mais que joga melhor que o Flamengo? O Internacional está jogando melhor que o Flamengo. O Cruzeiro está jogando melhor que o Flamengo. Porque estão... Então, deixa eu te perguntar. Na minha visão. Na tua. Agora, se o tivesse que Flamengo escolher pode ter um a time, quinta. se você tivesse que escolher um time hoje, olha, esse é o time que eu gostaria de torcer, por exemplo, hoje, tá? Era o Flamengo, o Cerro Porteño, o Libertad, Cerro Porteño, o Libertad, o Internacional. Os que estão na Libertadores, os times que vão aparecer na segunda etapa são Boca Juniors e River Plate.
tudo que a gente está falando agora, por isso que eu estou falando, deixa terminar a primeira fase para ver como é que nós vamos encaminhar isso. Vamos esperar terminar. Mas os dois que vão chegar e vão chegar com competência na segunda fase se chamam River Plate e Boca Juniors. O Boca Juniors tem mais time que o Flamengo? O Boca Juniors hoje tem mais time que o Flamengo? Ano passado, eu tô perguntando. Ano passado tinha mais que o Palmeiras? Não tinha, ganhou. A discussão. Não tinha, ganhou. Tudo bem. Pode esperar, não tô discutindo ganhou. hoje. Vou repetir. Qual o problema? O Botafogo. O Boca tem mais time que o Flamengo hoje? Hoje? O que é hoje? 16 de abril. Tem? Não. O River Plate também não tem. Desculpa. Não tem. Mas daqui a pouco tem. Mas daqui a pouco tem. Não, mas você estava discutindo o ponto futuro, eu tô discutindo o presente. Mas eu tô falando. Pô, isso é minha discussão de maluco, isso. Não é maluco, não. Uma conversa de maluco. O cara fez uma pergunta dizendo o seguinte: por que vocês não gostam de responder? Não cai braço. Você quer o quê? Que a gente diga. Hoje o Flamengo é o quinto melhor. Vou te responder. Hoje o Flamengo é o quinto melhor time da Libertadores. Então o cara tinha razão? É o quinto melhor time da Libertadores. É o quinto. Não é o primeiro, é o quinto. E eu tô sendo bonzinho ainda, porque eu não tô colocando Boca e nem River Plate. Mas por que não coloca? Porque ainda não estão jogando no patamar que podem. Nenhum deles está. Nem o Flamengo, nem o Boca Juniors, nem o River Plate. A discussão não é. A discussão é, ele perguntou, o rapaz de Campo Grande perguntou se o Flamengo está entre os 5 melhores times da América do Sul. Não, pra ele é o primeiro. Pra ele é o primeiro. Pra ele é o primeiro. O meu primeiro, eu falo faz tempo, eu não falo de agora, eu falo antes, falo que é o Cruzeiro. Para você, o Flamengo está entre os 5 melhores? Entre os 5 melhores da América do Sul, tá. Da hipótese, que não é remota, de o Flamengo não passar para a segunda fase. Se o Flamengo perder o jogo para a LDU, ele vai ter uma dificuldade bem grande, porque ele vai ter que fazer. Vai jogar na altitude. Não, ele vai ter que fazer ponto contra o Peñarol no último jogo em Montevidéu. Então, assim, por conta daquela derrota do Flamengo pro Peñarol, a perspectiva de o Flamengo não passar para a segunda fase existe. É uma possibilidade. Se não passar, Benjamin, para a segunda fase, o Flamengo continuará sendo para você um dos 5 maiores. Lógico que não. Então hoje é. Não, mas eu não hoje amanhã não é. Gente, você tá entendendo? Não. O sapato calça hoje, amanhã o sapato não calça mais, entendeu? Vocês estão, parece aula de cursinho aqui. Gente, qual o problema de ser prático? A pergunta não é vencer amanhã. A pergunta é hoje. Tem abrangência. Essa pergunta não dá para ser respondida agora. Só depois da primeira fase da Libertadores. Hoje. Se o Flamengo não classificar, não é. Não dá. Acho que dá. É a mesma coisa você perguntar para um cara, 15 minutos do primeiro tempo, quem vai ganhar o jogo? Não sei. Não, mas o cara não perguntou quem vai ser, o cara perguntou quem é hoje só. Tudo bem, é a mesma coisa. Você pode falar assim não dá pra dizer agora. Veja, foi o que ele falou. Você com 3 rodadas, você falou que o Santos é o melhor futebol do Brasil. Não falei isso. Ô, Sormani. Não falou. Não falou? Não. Ele falou que tá jogando bem. Olha, o melhor futebol do Brasil, o Santos, eu falava, calma, Sormani. Não, você colocou isso. Calma, vamos esperar um pouquinho. É verdade. Eu fiquei muito empolgado com aquele começo do Santos, etc e tal. O Flavinho acabou de falar. O Flamengo pode jogar contra a LDU na semana que vem, né? É semana que vem, quarta-feira. E se perder lá não é nada de anormal. Não é nada de anormal. É super difícil jogar lá. Tem altitude, o estádio, a torcida torce, é o Casablanca, é um tremendo de um estádio, a torcida fica em cima, é moderníssimo, é muito bonito. E depois, na última rodada, se ele perder pro Peñarol em Montevidéu, ele corre o risco de não se classificar. Não, tem que fazer ponto contra um. Mas vocês estão falando Mas como é que eu vou dizer pra você agora? Porque a pergunta é hoje. Então vamos dizer assim. Ele perguntou hoje. Se o Flamengo jogar... Se ultrapassar a primeira fase... Como ele jogou domingo contra o Vasco, sim, ele está entre os 5 melhores. Então, agora, eu não tenho garantia. Então eu vou ajudar vocês, que tá difícil. Pega os elencos, os times da América do Sul. Vamos ajudar, vai. Para baixo, cortar o bifinho. Para baixo, você vai acordar o Mano. Para baixo. Vou cortar o bifinho. Mano, agora ele quer jogar na tua zona. Não, o Mano responde. O Mano aqui é o único que não tem não. Tá louco. Esperar todo mundo terminar, eu já falo. Olha aqui, se você pegar hoje, time da América do Sul, o Flamengo não tem um dos 5 melhores times da América do Sul? Tem. Claro que tem. Caiu o seu braço? O Flamengo, porque a gente não colocou o Palmeiras nisso aí. Peraí. A pergunta do telespectador, ela é muito objetiva. Ele pergunta o seguinte, o Flamengo hoje tem um dos principais times da América do Sul, um dos 5 melhores times da América do Sul? Óbvio que tem.
Óbvio que tem. Era isso, assim mano. como o Palmeiras também tem. Aí você pode questionar. Ah, o Boca não tem. O River hoje não tem. Pascoal, hoje O não River tem. não tem? O time do Boca. Claro que tem. Claro que tem. Daqui a pouco eles engatam a segunda e interrompem. Não engatam. É isso. é tradição. Não engatam. O time Como do não Boca engata? hoje, Pascoal, O ano é um passado, time o que que cansado. aconteceu? Você vê o Tevez andando, Pascoal, em campo? O Tevez se O arrasta, ano passado, Pascoal. o que O Tevez se aconteceu? arrasta. Vamos lá. Para, Pascoal. Quem chegou melhor? O time do Boca, Palmeiras Pascoal, ou deixa eu Boca? terminar, vocês me perguntam e não deixam eu responder. É verdade. Isso você tem razão. É muito simples, vocês começarem a gritar e acharem que estão ganhando no argumento por causa de gritaria. Vocês precisam ouvir as Boa, pessoas. boa, mano. Boa, mano. Boa. Engoliu você. Beija, Boa, mano. Pascoal. Boa, mano. Boa. Não, Boa, mas mano. O Boca, ele é um time... É um time não, o Boca é o time do continente, Pascoal. É o time, pela tradição, pela mística e pelos títulos. É o principal time da América do Sul, ponto. Porém, o Boca esse ano, por mais que ele tenha essa mística da camisa, etc e tal, o jogo do Boca aqui, Pascoal, foi horroroso. Foi horroroso, Pascoal. O Boca não fez nada, absolutamente nada. Um time que se arrastava em campo. Não, o Boca tomou uma O Boca foi chacoalhada do engolido Atlético do Atlético Paranaense, modelo gigante. Foi engolido, Pascoal. Foi Quem viu aquele engolido. jogo foi constrangedor. Falar que Foi. aquele time é o Boca Juniors. Foi uma chacoalhada Então, boa. respondendo a pergunta ao telespectador, o Flamengo ele pode jogar mais do que está jogando? Óbvio que pode jogar mais. O Flamengo ele pode ter algumas alterações que o Abel implica em não colocar para jogar como titulares. Agora parece que o Arrascaeta ele vai começar a colocar, mas precisa melhorar muito. Concordo plenamente, mas a pergunta é simples e objetiva. O Flamengo tem um dos melhores times da América do Sul, dos 5 melhores times? Tem. Fala pra mim, pronto. Acabou. Fala pra mim. Mas o ele Boca, está o River- jogando entre os 5 A discussão melhores do não era futebol. essa. Claro que é. É jogar futebol. É jogar futebol. O PVC, Jogar futebol. PVC, Perfeito, PVC. Fala qual time, Perfeito, exceção do PVC. Cruzeiro. Olha só. Mas, Benja, o Cerro e o Libertad, eles têm dois times aí que estão muito fortes também. O Libertad, eu repito, o Grêmio vai ter uma tarefa dificílima, porque o Grêmio vai precisar vencer o Libertad jogando no Paraguai. Já perdeu no jogo que ele fez em Porto Alegre, foi 1-0 pro Libertad É o esse artilheiro jogo. da Libertadores, Libertar. E tem um time muito qualificado. Então hoje, dentro da Libertadores, eu acho que os 5 principais times aí, o Cerro, o Cruzeiro, o Libertad, o Flamengo e o Palmeiras. São 5 times da Libertadores. Pronto. À frente até, inclusive, do próprio Grêmio. Pronto, explicou, Pascoal, como é que ele pensa? Não, eu penso diferente, gente. É só uma frente do coisa, é Inter questão de ângulo. O Internacional está classificado e você não botou o Internacional na sua relação. Eu acho que o Flamengo é mais O forte que o Internacional Inter já e o está Palmeiras também classificado é. e não está Qual relacionado. que é o grupo do Inter? River, o Palestino e o Alianza Tá Lima. mortinho. Tá mortinho como? Tá mortinho. É atual campeão da Libertadores. Tá Como que o Inter tá? O River Plate nunca tá morto. Pegou agora lá A gente sabe como. A gente sabe como. Pegou o O Aliança River Lima Plate é lá. o time com o maior bastidor da América do Sul. é o River Pegou a Plate. Aliança Lima, empacotou a Aliança Lima no meio de semana passada. Aí o Flamengo vai calar vocês aí, vocês vão falar, aí daqui 2 meses, mano, sabe como é que é? Falei que o Flamengo ia Aí é o chegar. seguinte, você. No Maracanã, né? Entendeu? Por isso. Hã? Não é possível. Domingo ele vai no Maracanã. Eu? Domingo eu tô em... Domingo estarei, sabe aonde? Aonde? Em Itaquera. Ah, é? Então já sei que sexta. Não, vou domingo. Se você não sabe, tem um negócio chamado avião. Ah, eu sei como é que Em é. São Paulo, Como é que Rio, é? 40 minutinhos. Eu sei como é que é. Sexta-feira que vai sobrar? Um abraço sexta pro não. gaiteiro. Eu vou Aqui é o domingo seguinte, levar meus filhos só bate e pra- volta. O PVC tem toda a razão. Explica pra ele, PVC, por favor. Pra mim, elenco é uma coisa, o Flamengo é um dos 5 melhores elencos, não é um dos 5 melhores times hoje, mas é difícil falar os 5 melhores times. Eu acho que o Libertad não vai ganhar a Libertadores, eu acho que o Cerro não vai ganhar a Libertadores, eu acho que o Cruzeiro pode ganhar a Libertadores, Também eu acho que acho. o Inter pode ganhar a Libertadores. Não acho. Acho que o Inter pode ganhar. E aí você não tem, o Boca tá jogando O Flamengo a parte pode ganhar? potencial, o Flamengo pode ganhar a Libertadores, o Boca pode ganhar a Libertadores. Mas ele tá o Inter dizendo que hoje não pode tem ganhar a Libertadores. está Hoje não entre tem os 5 desses melhores jogando times. bem. O Inter é mais Palmeiras forte que o não jogou Grêmio. bem. O Flamengo não jogou o que pode jogar. O Flamengo jogou um bom jogo contra a LDU. O River não tá jogando bem. Gente, o fato de não estar entre os 5 hoje, você acabou de falar, o São Paulo tava lá pegando, tá na final do campeonato, calma. Calma, parceiro, calma. Por isso é que eu Por que que a disse, gente Benjamin, precisa espera terminar a determinar? primeira Não, mas a fase da pergunta era, Libertadores. rapaz, era hoje. O Olhando PVC time. hoje não está. Gente, Pra porque- mim, o Flamengo é o quinto melhor. É verdade. que a gente precisa fazer? Gabigol, Bruno Henrique, Diego, Tá Everton discutindo Ribeiro, elenco, Arrascaeta. ele tá falando Tô Tô discutindo o time. Tá jogando Não, isso bola. não é time, exatamente. O Palmeiras tem um baita elenco, não Ô, tá Benja, jogando ô, Benja, nada. O time o elenco do Santos é melhor que o do Flamengo? Não é. É melhor que o do Palmeiras? Não é. Não é. É melhor do que o... E não tá jogando melhor que o Flamengo nem o Tá Palmeiras, jogando não. mais do que o Flamengo Não do sei que o se você vê o Palmeiras. Santos. É que eu preciso ver o Santos eu já contra os falei, olhos. eu já falei. Vocês só assistem jogos do Santos quando o Santos joga contra o time que Não, eu vocês assisti torcem. contra o River. Quando o time que vocês torcem. Quando não joga... Se você assistiu o jogo contra o River... Foi 0 a você- 0. Foi 0 a 0. Que grande Não foi o futebol mal ruim. teve. Não foi o mau futebol. Assisti contra o Botafogo de Ribeirão Preto também Jogo com time domingo. reserva. Jogo com time reserva. Reserva. Jogou com time reserva. Assisti contra Não tinha. o Novo Horizontino.
Jogou com o time principal e perdeu. Assisti contra o Corinthians. Você assistiu contra o Corinthians? Assisti. Primeiro jogo, o Corinthians 1x0. O primeiro também vi. 1x0, você viu? Vi. Você viu, mano? Show espetacular. O primeiro futebol lindo. Você achou ruim? E o primeiro tempo? E o primeiro jogo? Você assistiu? Assisti. Quem jogou melhor? O Corinthians foi um pouco melhor que o Santos. Não foi melhor que o Santos. Se o Corinthians tivesse tomado de 5 do Botafogo, de 4 de não sei quem, de 3 não sei quem, você assistiu o jogo? Achar você assistiu o jogo contra o América do Rio Grande do Norte no Corinthians. Ele tá na final. O Santos não tá, gente. Bom, eu não vou discutir esse assunto. O futebol do Santos é melhor que o do Flamengo. Ele falou o futebol do Santos hoje é melhor que o do Flamengo. É melhor que o do Flamengo. Eu também acho. O Flamengo acho que jogou. Tá vendo, mano? Jogou um grande jogo. Falei pra ele, vamos fazer programa de auditório que era melhor. O Santos tá jogando melhor que o Flamengo? Não. Aonde? O Santos, ele apresenta o Flamengo fez um grande jogo contra o Vasco da Gama. O que o São Paulo faz algo diferente com o que ele tem, aí mas é que tá, o Santos, Benji, ele joga um futebol mais agressivo. Ele é um futebol mais vistoso pra galera que gosta de ver gols, porque ele ataca e muitas vezes ele deixa o time a parte defensiva do time aí desguarnecida. Tanto que o Santos, ele perdeu jogos aí pro Ituano e pro Botafogo assim, sofrendo contra-ataques e aí não tinha mais como pegar. Eu acho que o Flamengo, ele tem mostrado uma evolução. E para que você possa ter um bom time, não basta você só atacar, você precisa mostrar também segurança na parte defensiva. O Santos, muitas vezes, ele abdica praticamente da parte defensiva para atacar o adversário. E quando você pega um adversário que não é tão qualificado, você muitas vezes consegue encurralar o time, abrir 1 gol, 2 gols ou até 3 gols e você consegue uma vitória até elástica. Agora, quando você pega um pouco mais de qualidade no outro lado, se você encaixa aí um contra-ataque com jogadores rápidos, você pode sofrer um gol ou quem sabe até 2 e aí tornar-se uma situação irreversível. O Santos, não dá para criticar exatamente o Sampaoli, porque ele também não tem um elenco tão vasto, ele não tem peças para poder trabalhar e fazer algo melhor, ele está fazendo um milagre. O Abel já dá para fazer uma crítica pelo fato dele ter um elenco montado, um time muito bom, com jogadores aí até no banco que tem uma certa qualidade, que seriam titulares aí em boa parte dos times brasileiros. A gente pode citar alguns exemplos aqui. Mas o Abelão, cara, ele pode extrair mais esse time do Flamengo. Eu também acho. Mas hoje falar que o Flamengo ele tem um time aí mais fraco que o Santos, não tem. Não, mais fraco não. Não tem. Estamos falando que o time do Santos joga um futebol melhor que o time do Flamengo. Eu acho que ele jogou melhor nesse ano. Nessa última etapa do Eu não acho que o Santos esteja jogando tão bem. É que agora ele fez um excelente jogo contra o Corinthians, PVC. O segundo jogo no Pacaembu foi um jogo que nós vamos ter a chance de ver o Santos esse meio de semana contra o Vasco. Vai ser bem interessante. Amanhã. O que o Flamengo fez com o Vasco, né? Nesse jogo. O segundo tempo do Flamengo foi bom. Foi bom. Foi bom. O Flamengo jogou bem contra o Vasco, jogou muito bem contra o São José. Tá ótimo. O tempo jogou bem. Os dois últimos retratos do Flamengo, o Flamengo saiu bonito na foto. Você tá escutando que ele tá falando bem do Flamengo? Agora, você tá escutando que ele tá falando bem? Você não tá escutando. Aí você abstrai. Ninguém aqui é obrigado a falar bem ou falar mal. Eu só peço pra ter opinião. Pergunta um negócio. O mano foi lá e falou. E esse jogo do Santos ainda contra o Atlético Goianiense, o jogo que foi na São Belmiro, não tem problema. até o Santos fazer o gol, o jogo tava enroscado, cara. O jogo tava enroscado. O Santos e Atlético Goianiense. Ô, Paulo. Depois fez o primeiro. Até o finalzinho. Paulo. De quem? O Santos e o Atlético Goianiense. Até o Santos marcar o seu primeiro gol, o jogo estava enroscado. O Atlético Goianiense tinha criado 2 boas chances, estava um jogo pau a pau. Criou, lógico. O outro time jogou ao contrário do que o Corinthians. Não, não tô falando de Corinthians, tô falando de Santos. Não, tô dizendo o seguinte, que o outro time tentou fazer alguma coisa. O Atlético Goianiense, por exemplo, na Vila Belmiro contra o Santos, fez o que o Corinthians não conseguiu fazer. Isso eu concordo. O jogo do Pacaembu foi horroroso, foi péssimo. Paulo. Sim, o jogo do Corinthians no Pacaembu foi péssimo. Mas o Corinthians não merece pra final. Claro, concordo. Claro que ele merece. E se for campeão, é o que o PVC falou, eu também concordo. Tá no regulamento. Vai ser campeão com toda a justiça. Só que eu vou dizer sempre aqui, ganha o campeonato o time que pior jogou. Eu vou dizer isso. E a torcida vai comemorar, vai na Paulista, trio elétrico, zoeira. Isso aí já não é mais problema meu. Ô, Paulo. E vai pra lá, eu tô aqui pra comentar futebol, eu sou jornalista e sou pago pra falar de futebol. Agora, se a torcida vai fazer churrasco, se vai pra Paulista, se vai entrar de joelho da Basílica de Nossa Senhora em Aparecida do Norte, isso não é problema meu. Esse é meu problema, porque eu gosto de ver a visão do torcedor. Eu gosto da visão da arquibancada. Tem um lado mais humano. O PVC disse que não é, o Flamengo não é o melhor entre os 5, tá entre os 5 primeiros, você não falou nada. Eu coloquei o Flamengo entre os 5, você tá dando pedrada. Vamos repetir. É o tal negócio. Vamos repetir. É o tal negócio. Vamos repetir. Você pode colocar. É visão seletiva da coisa, entendeu? Tem uma visão seletiva. Não, eu vou te explicar. A pergunta do rapaz foi: o Flamengo é um dos 5 melhores times da América do Sul? Era só falar sim, não é. Mas o senhor não. O senhor fala que ficou eu disse assim, eu espero terminar a primeira fase para saber como é que eles vão pontuar.
Pra falar isso, quem que vem? Mais barato. Vem a Ana, minha faxineira. Então, Depois que acabar o campeonato, ela também fala. Aí é o seguinte. Paulo Vinícius Coelho. Paulinho, como tua mãe E tinha. olha, Paulinho. vem pra cá ganhando muito menos, hein? Hã? E não tem essa vida na babesca do Pascoal, não. E fica acordado há 3 horas no ar brincando, com um sorriso largo. Oi, brilho nos olhos. PVC, Sim. o Flamengo quer trazer os 2 Ramires e aquele outro volante que você falou, o Hernani, que eu não lembro quem é o O Hernani Hernani. do Zenit. Bom, Só rapidinho. O Hernani que era do Palmeiras, Atlético Paranaense. Palmeiras não. O Flamengo tá fechando um patrocínio de 8 milhões de reais na manga. De quem? Eu tô tentando levantar, não consegui até agora. É legal, Não, mas muita informação. Mas tá levantando, tá praticamente fechado. Como é que levanta, Flavinho, um patrocínio de 8 milhões? Eu não sei nem quanto que dá 8 milhões. PVC, os 2 Ramires e... É ombro, hein? Não é o Master, não, é ombro. Tem time omoplata. fechando. 8 milhões o Master. PVC, os 2 Ramires e o Hernani, que o Hernani foi você que falou, né? foi. O Hernani é interesse, não tem uma negociação avançando. É o do Zenit, que foi jogador do Atlético Paranaense. Bom jogador. Não vai fazer barulho, porque não é um na mão, mas é um jogador de 25 anos. Então você tem projeção de negócio com ele, de fazer muito sucesso com ele jogando, né? 5 anos, 6 anos jogando no Flamengo. Nós tem que contratar jogador só para vender. Contratar jogador para fazer time campeão. A informação que eu tenho do Flamengo é que o Ramires que o Flamengo deseja é o do Bahia. E que a negociação foi da seguinte maneira. O Bahia procurou o Flamengo pelo Rodinei e o Flamengo coloca o preço no Rodinei, que não é barato. E já que estamos falando de Rodinei, vamos falar do Ramires? O Eric Ramires, segundo volante, joga de ponta direita como meia. 18 anos, jogador da seleção sub-20 do Brasil, que foi eliminado no Mundial. Um dos poucos, talvez o único que se salvou daquela seleção. Não está no bom momento nesse momento, agora no Bahia, mas o Flamengo pensa em projeção para ele. O Ramires não é o volante para chegar e tomar conta, mas ele é bom jogador. O Flamengo já conversou sobre isso lá atrás, em novembro. Queria, né? Sim. O Corinthians queria. O Paulo Pitombeiro é o empresário dele. Que é o mesmo do Carille. Que é o mesmo do Carille, que é o mesmo que está fazendo. Do Ricardo Goulart. Mas conversou com o Flamengo bastante já em novembro do ano passado. O Bahia queria negociar com o exterior. Havia hipóteses de Arsenal, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. Nada disso avançou. Então não foi proposta. Se tivesse proposta, tinha vendido. O Bahia entendia. O Bahia botou pro exterior 120 milhões. O Guilherme Belintani, presidente do Bahia, dizia já naquela época. Esse é o Hernani. O Bahia dizia naquela época, já em novembro e dezembro, que se é para vender para o Brasil, preferia manter o Ramires no Bahia por mais uma temporada, para ele amadurecer e depois ser negociado. Mas ele hoje aceita conversar. O negócio é Rodinei no Bahia, e já que estamos fazendo esse negócio, vamos conversar de Ramires também. Eu não tenho informação. O futebol brasileiro hoje, né, tá fazendo coisas que ele fazia no passado, deixou de fazer porque os nossos melhores jogadores iam para a Europa. A gente não tinha negociação. Deixa só uma informação de última hora. O Santos contratou o Toninho Guerreiro. Peraí, senhor Mani, informação de última hora.